Para você, qual é a pior profissão que existe? Já pensou em trabalhar matando pessoas? Não sou eu que estou te propondo ser um matador de aluguel. Estou falando da profissão de carrasco, que por tantos anos era algo completamente comum na Europa. Era o carrasco quem decepava as cabeças com machado, que acionava a guilhotina ou que empurrava o condenado na hora do enforcamento. E hoje eu irei contar alguns detalhes dessa profissão. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Chamados por muitos de anjo da morte, o carrasco foi uma profissão comum durante muito tempo. Na verdade, até hoje existe essa profissão. Aos que não sabem, as pessoas que executam presos em países onde essa prática é permitida são chamados de carrascos. Mas o que vocês sabem sobre essa profissão um tanto assustadora? Eu vou tentar contar uma breve história de como era e como é ser um executor. Considerada a pior profissão do serviço público, o carrasco era a pessoa encarregada pelo Estado a aplicar as penas de torturas e morte. A profissionalização da morte foi cultivada por homens que eram banidos de quase todos os aspectos da vida cotidiana. Mas antigamente, ninguém se tornava carrasco do dia para a noite. Na verdade, os carrascos já nasciam carrascos. A profissão não era legalmente passada de pai para filho, mas essa função era geralmente exercida por uma só família. O título de carrasco passou de filho mais velho para filho mais novo. Sobrinhos preenchiam vagas em outras cidades ou trabalhavam como assistentes. As filhas de carrascos se casavam com filhos de carrascos. Por isso, a genealogia do carrasco pode ser desenhada em uma árvore genealógica. Um grande exemplo é a família Sanson, que serviu à França por quase 200 anos e executou 3.000 pessoas. Mas não se engane em pensar que as famílias seguiam essa carreira por escolha. A verdade era que essas pessoas tinham poucas alternativas. A presença dos carrascos na sociedade era tão temida que a vida dessas pessoas eram completamente controladas. Existiam leis que ditavam os aspectos da vida do carrasco, onde eles podiam ir, quais locais podiam entrar e até em quem eles podiam tocar. Em grande parte da Europa, os carrascos eram simplesmente proibidos de viver em áreas urbanas em que serviam. Era necessário comparecer aos cultos nas igrejas, onde eles e suas famílias tinham um banco separado, e entrar na cidade apenas para executar as tarefas da profissão. Era exigido realizar a tortura ou execução de algum condenado, mas também haviam outras funções para os carrascos. Uma delas era limpar fossas e tudo o que eles encontravam de valioso dentro delas, o que era comum antigamente. Eles também tinham o direito de ficar com qualquer animal que encontrassem solto na rua, o que rendia algum dinheiro por causa das peles. Não posso esquecer de citar que o carrasco podia cobrar imposto de pessoas consideradas do submundo, como prostitutas e moradores de rua. Caso tudo isso não desse certo, eles tinham o direito de ter porções de mercadorias de quase todos os fornecedores que passavam pelos portões da cidade. A comida e o vinho dada a eles era uma forma de facilitar a vida do executor e da sua família. Mas as pessoas não gostavam disso e tinham um certo desprezo pelos carrascos. Muitos achavam que os impostos deviam ser pagos apenas para o rei e que os carrascos levavam uma vida nada digna. Ao contrário do que muita gente pensa, eles não eram pessoas sociopatas e grosseiras. Na verdade, os carrascos eram em grande parte alfabetizados e bem instruídos. Eles eram ensinados que a família de executores não frequentava a escola e, por esse motivo, tinham que aprender tudo o que queriam em casa. Por isso, a educação de um executor se baseava no sistema de justiça e ordem, assim como o papel dos carrascos.
Mais importante que isso, eram os estudos de anatomia humana. Os carrascos precisavam ter conhecimento do corpo humano e, às vezes, seus serviços eram úteis para substituir o médico. Em 1695, por exemplo, Andreas Liebknecht, o carrasco de Copenhague, era um homem tão famoso por seu tratamento contra doenças venéreas que ele escreveu um livro sobre o assunto. Os carrascos eram cobrados pela eficiência. Eles eram avaliados por sua habilidade em executar uma sentença de morte, evitando um espetáculo excessivamente sangrento de uma frustração. Tudo precisava ser feito de maneira perfeita, pois qualquer interrupção poderia ser interpretada pela multidão como uma intervenção divina. Embora não fosse lei, a maioria das cidades francesas era intolerante a uma execução mal feita. Em alguns casos, o carrasco foi agarrado pela multidão e executado no lugar do condenado. Para evitar se tornar uma vítima, os carrascos procuravam as maneiras mais eficientes de matar as pessoas. Frank Smith, carrasco do século XVI da cidade de Nuremberg, na Alemanha, se orgulhava de ter abolido o método de matar mulheres afogadas em rios. Em vez disso, ele preferia matar as mulheres através da decapitação, afirmando que era mais econômico. Charles Henry Sanson, durante a Revolução Francesa, também alertou, em 1791, que a decapitação por espadas era uma forma não efetiva de matar uma pessoa. Segundo ele, as espadas muitas vezes se quebravam durante a execução. Quando Joseph Ignace Guillotin inventou a guilhotina, a profissão de carrasco ficou um pouco mais fácil. Primeiro, os carrascos testaram a guilhotina em ovelhas e bezerros, depois em cadáveres de mulheres e crianças. Durante os testes, foi descoberto que as guilhotinas não eram tão efetivas em cadáveres masculinos. Foi aí que mudaram o desenho da lâmina e a guilhotina tornou-se sinônimo da Revolução Francesa. A guilhotina foi algo que marcou muito a história da profissão do carrasco. Era possível abater centenas de pessoas sem erro ou fadiga humana. Uma execução simples, rápida e que não precisava de muita habilidade. Era como apertar um simples botão e uma pessoa morreria em segundos. A partir disso, não havia mais a necessidade de um carrasco habilidoso que conhecia a anatomia humana. Mas houve controvérsias. Albert Pierrepont, um executor inglês, manteve a tradição da sua família e usava as técnicas para enforcar as pessoas da forma mais suave possível. Porém, conforme o tempo foi passando, os países foram proibindo as execuções em público. Em 1868, a Grã-Bretanha aboliu a execução em público. Na França, as execuções públicas foram proibidas e transferidas para os pátios das prisões, tornando cada vez mais difícil presenciar um evento como esse. Lentamente, a profissão de carrasco foi desaparecendo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O último carrasco da família Pierrepont, Albert, se aposentou em 1956. Ele abriu um pub e escreveu uma autobiografia. Estima-se que ele tenha matado mais de 600 pessoas. Quando falamos em carrascos, pensamos que essa é uma profissão do passado e que nos dias atuais não existe mais. Mas é aí que vocês se enganam. Sabir Masih é um dos carrascos dos dias de hoje. Ele executa as pessoas no Paquistão, onde a prática voltou à ativa no ano de 2015. Nesse ano, havia cerca de 8.000 pessoas no corredor da morte, seja por assassinato, estupro ou mesmo terrorismo. Em entrevista à BBC, Masih disse que já havia executado cerca de 60 pessoas em diversas prisões até dezembro daquele ano. Porém, ele calculou que executou mais de 200 pessoas em toda a sua vida. Masih pertence a uma família de carrascos e talvez seja por isso que ele não se incomode ao contar que matou tantas pessoas. Como ele mesmo afirmou, executar é a profissão da minha família. Meu pai era carrasco, seu pai também era carrasco, assim como o pai dele e o avô, desde os tempos da Companhia Britânica das Índias Orientais.
Sabir Massi afirma que não sente nada ao executar as pessoas, nem mesmo tem pesadelos à noite. Ele contou até que seu pai o ensinou como fazer nó do enforcado e o levou para presenciar execuções antes de ser contratado. Sua primeira execução foi no ano de 2007, quando ele enforcou um homem em uma prisão. Massi contou que uma de suas preocupações é preparar o prisioneiro 3 minutos antes da execução. Ele tira os sapatos, coloca um capuz em sua cabeça, amarra os pés e mãos e se certifica de que a corda está abaixo da orelha esquerda do condenado. O mais assustador disso tudo é que os carrascos do Paquistão não têm acompanhamento psicológico. E Massi afirma que realmente não precisa de um psicólogo. Mas nem todos os carrascos são iguais a Massi. Frank Thompson era um policial dos Estados Unidos que supervisionava execuções de prisioneiros. Depois de ter trabalhado por anos na penitenciária do estado de Oregon e conduzido algumas execuções, ele se aposentou. Porém, Thompson hoje é contra a pena de morte. Ele não acredita que tirar vidas vai trazer segurança à comunidade em geral. Segundo Thompson, ele não teve nenhum problema psicológico por causa das execuções. Mas tem vários colegas de trabalho que tiveram problemas com alcoolismo, problemas domésticos ou de saúde mental. Sendo a favor da pena de morte ou não, a profissão de carrasco não deve ser fácil. É algo como profissionalizar a morte. Já foi a profissão capaz de transformar uma execução em um espetáculo? Fazer esse tipo de trabalho parecer o caminho natural da justiça deve ser algo que mexe com o psicológico de qualquer ser humano que tenha sentimentos. Esse foi mais um Fatos Apresenta. Dessa vez, mostrando como é uma das profissões mais temidas do mundo. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!